Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos ou os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco ao pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos novos como uma planta nova. Você pode dar um glória a Deus aí? Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, me dá de trazer a Tua palavra. Eu te peço, abra o nosso coração e abra o nosso entendimento para que a gente possa entender essa palavra e que a gente possa sair daqui totalmente transformado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Toda honra e toda glória seja para Ti. Amém. Irmãos, aqui, Jó, ele vai contar a história, ou ele vai falar sobre uma árvore cortada. Se você vai ler o texto, ele já começa dizendo: há esperança para uma árvore que mesmo cortada. Quando você fala de uma árvore cortada, muitas vezes a gente se coloca no lugar dessa árvore. Por quê? Às vezes você está vivendo hoje um momento na sua vida que muitas coisas foram cortadas de você. Talvez você tinha ali, 10 empresas, hoje você não tem mais. Talvez você tinha um casamento onde era tudo mil maravilhas. Hoje foi cortado talvez uma prosperidade nessa área. E ao invés de você ter alegria sobre todas as coisas, está um pé de guerra. Às vezes você entrou aqui e você ganhava muito bem, mas foi cortado de você o seu emprego, que era bom demais, o seu cargo dentro da empresa. E quando a gente olha para essa passagem, Jó está dizendo que há esperança para uma árvore que está cortada. E quando eu olho para isso, a gente tem que tomar um cuidado muito grande que às vezes acontece com a gente. Porque eu e você, nós temos muitas promessas de Deus para a nossa vida. E as promessas são grandes demais. E qual que é o nosso... isso é do ser humano, eu acho. Você recebe uma promessa hoje, você já quer que ela se cumpra quinta e sexta. E quando a gente olha para o tamanho da promessa, parece que aos nossos olhos naturais do nosso presente, está cada vez mais distante. E quando a gente não entende o real sentido, como que a gente deve pensar, cada vez que os dias passam, essa promessa que está cada vez mais distante, ela começa a causar dentro de nós uma ansiedade, ela começa a causar de nós um desânimo de que se Deus vai cumprir ou não a promessa. Faz sentido? Diga amém. Quando eu olho para uma árvore cortada, eu olho para uma árvore onde ela tinha sim os seus galhos, tinham sim os seus frutos, tinham sim as suas folhas, mas ela começa a ser cortada. E quando eu olho para essa história, eu vejo muitas vezes Deus está trabalhando, Deus está tratando, Deus está tirando algumas coisas da nossa vida, porque às vezes tem decisões que a gente não tomou, tem coisas que Deus pediu e a gente não fez, e a gente às vezes não entende a estação, e Deus está simplesmente cortando. E que bom que Jó escreve que há esperança para essa árvore. Eu quero pregar hoje sobre uma renovação que vai vir sobre a sua vida. Para você que entrou aqui e está falando: Vitinho, eu me sinto cortado, mas Deus te trouxe aqui para te falar: filho, continue, porque eu vou cumprir as promessas na sua vida, vai se cumprir. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então eu coloquei aqui que escrevendo essa palavra eu pensei em Noé. Deus olha para Noé e fala para ele, constrói um barco, eu vou mandar um dilúvio, mas com você eu tenho um compromisso. Eu vou dar uma continuidade na terra através de você e de sua família. Noé constrói um barco. Quando ele entra dentro do barco, imagina, irmão, 10 dias com aquele tanto de animal, cuidando de todos os animais. Olha para fora, só vê chuva, água, não tem vida. Passa 20 dias, olha para fora, é a mesma rotina, cuidando de animal. Quando olha para fora, chuva, água, não tem sinal de vida. Passa mais 10 dias, já tem 30 dias. E deixa eu te falar, 30 dias para quem está numa praia, passa rápido. Mas 30 dias para quem está no processo de Deus, é uma eternidade. E eu imagino Noé dentro da arca, olhando e falando: peraí, Deus prometeu vida, mas o que eu estou vendo é só trabalho, porque eu só estou cuidando desses bichos aqui. Olho para fora, vejo a luz, mas é chuva. Não posso nem pular aqui nessa água aqui, porque se eu pular e sair da arca, eu morro. Aí você olha e fala: Vitinho do céu, mas você viaja lendo a Bíblia. Mas se você não viajar também, você não pega as verdades que Deus tem. Aí eu olho para um cara igual Noé, que olha e fala assim: mas peraí, Deus prometeu que vai ter uma continuidade, mas o que eu vejo está muito distante daquilo que Deus me prometeu. É igual uma árvore que está sendo cortada. Você nunca imaginou perder fruto. Você nunca imaginou estar andando num carro hoje que é inferior ao que você tinha. Você nunca imaginou hoje, às vezes, está tendo que controlar a sua vida, os gastos da sua vida. Por quê? Porque algo se perdeu.
Mas não porque você hoje não está como você queria, que Deus deixou de fazer as promessas na sua vida. Deus deixou de reafirmar as promessas na sua vida, porque a Bíblia fala: passa os céus e passam a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que eu aprendo aqui é que o tronco está comprometido, a raiz envelheceu. Externamente, não tem sinal de futuro, mas Jó percebe algo incrível: ainda existe raiz. Irmão, isso aqui é poderoso, porque basta uma manifestação da presença de Deus, ao cheiro das águas começa a brotar de novo aquilo que Deus tem para a sua vida. O nosso Deus é o Deus que faz do pó, Ele tira a pessoa do lixo e leva ao luxo. O Deus que eu e você serve, irmão, eu creio naquilo que eu acredito, eu creio naquilo que Deus é para mim, eu creio que nós, por mais que o mundo está pregando de que a política está errada e tal, nós estamos debaixo da nuvem, e nós temos um Deus que é o nosso pastor. Eu vou caminhando e o meu pastor não vai deixar nada me faltar, eu vou caminhando e 1000 cai do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha casa não vamos ser atingidos. Você está comigo? Diga um amém. Aqui eu entendo isso, que por mais que eu passe por um momento adverso na minha vida, esse momento não significa que é o meu fim. Quando Davi chega diante de Golias, para todo mundo Davi morreu, porque era pequeno demais diante de um gigante. Para Deus era o seguinte: luta, eu vou derrubar e vou te promover. Ló e Abraão começam a brigar. Todo mundo que está lendo a história fala: para que brigando? Tem bens demais. Para que vai brigar? Você não entende um conflito que às vezes tem dentro da sua casa. Mas sabe o que Deus está fazendo? Uma separação. E quando acontece essa separação, fica tranquilo que é o começo da história que Deus vai escrever para você e a sua casa. Quando eu olho para essa história, eu vejo que Deus, por mais que às vezes o tronco está quebrado, por mais que às vezes a gente não está como gostaria, ainda tem raiz. E se tem raiz, é o que o mundo pode roubar tudo de você que as pessoas estão vendo, mas o mundo não consegue roubar aquilo que Deus colocou dentro de você, que é a raiz. Então aqui Jó está falando: se tem raiz, tem vida, e aquilo que Deus plantou dentro de você vai reconhecer ao cheiro das águas. Primeira coisa, não confunda corte com fim. Aqui Jó está dizendo: mesmo cortada, ainda assim renovará. Jó está dizendo: mesmo cortada, ainda assim renovará. A árvore foi cortada, mas não arrancada. Existe uma diferença. O corte atinge aquilo que está visível, mas a raiz, ela está escondida. O corte é aquilo que as pessoas estão vendo, e aí você não entende, porque quem está perto de você está vendo: ah lá, está só se perdendo, não tem mais o que tinha, não tem mais o carro que tem, não tem mais nada. E você está olhando e realmente até você olha e fala: meu Deus, eu não estou como eu gostaria, eu não estou como eu tinha antes, eu tinha muitas coisas, hoje eu não tenho mais. Mas uma coisa não roubou de você: aquilo que está dentro de você. E se tem raiz aí, é igual a música da Gabriela Rocha estava falando: eu poderia estar em outro lugar, mas a glória de Deus me atraiu para cá. E se Deus me atraiu para esse culto, Ele vai me renovar, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira na minha vida. Você está comigo? Diga um amém. Vira para quem está do seu lado e fala assim: se tem raiz, pode ficar tranquilo que vai viver. Mas tem momento que a força desaparece, os resultados desaparecem, a produtividade desaparece, algumas oportunidades desaparecem. Mas Deus trabalha naquilo que ninguém consegue ver. O homem olha para o tronco cortado, Deus olha para a raiz que foi preservada. Eu vou repetir para você guardar isso no seu coração. As pessoas estão olhando só para aquilo que você perdeu, e Deus está olhando e falando: deixa eu ver se Ele vai continuar fiel, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar. Ainda tem vida aí. Eu coloquei aqui porque tem uma música que diz: ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências digam que é para desistir, mas Deus está dizendo: ainda tem vida aí. Deus te trouxe esse culto para você ser renovado. Irmãos, pode levantar suas duas mãos para os céus e falar: Pai, muito obrigado porque eu vim à tua casa hoje e eu estou voltando para a minha casa com o renovo que eu vim buscar. Oh, glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 33. A Bíblia vai dizer a história de Manassés. Manassés foi um dos reis que mais fizeram as coisas que afastaram daquilo que era a vontade de Deus para um rei. A Bíblia fala que Manassés, ele reconstruiu altares idólatras, ele praticou coisas que provocavam profundamente a ira de Deus. Idolatria, feitiçaria, um monte de coisa.
Mas a Bíblia fala que Manassés, ele foi levado como preso para a Babilônia. E ali ele perde o trono, perde a liberdade, perde a posição, perde a aparência, perde toda a sua grandeza. Eu imagino uma árvore que foi cortada. E se você está lendo a história de Manassés, eu e você, a gente declararia ele como um rei falido que nunca mais voltaria ao trono. Por quê? Porque ele fez praticamente todas as coisas que era abominável aos olhos de Deus. Mas quando você olha para a Bíblia vai dizer que depois de anos longe, alguma coisa dentro dele reconhecia para onde ele tinha que voltar. É como se algo dentro de Manassés, porque os antepassados deles tinha raiz cristã, irmão. E quando ele estava ali, naquele momento, preso, falou assim, cara, eu fiz tudo errado. Dentro dele, tinha algo que falava assim, peraí, você sabe o caminho certo? Você sabe aonde está a fonte inesgotável? Você sabe aonde está o cheiro das águas para brotar novamente? Aí a Bíblia fala que quando Manassés, ele ora a Deus, a Bíblia fala que em 2 Crônicas capítulo 12, que ele está angustiado. E aí a Bíblia diz que ele humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. E depois de anos longe, a Bíblia diz que Deus pega ele e faz ele de novo um rei. Agora, há algo dentro de nós que sempre vai trazer a gente de volta para aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando você olha a passagem do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, 17, eu coloquei aqui porque eu achei lindo quando ele fala, você conhece a história, o filho pródigo um dia vira para o pai e fala, me dá minha herança, eu quero ir embora. O pai dá a herança, ele sai, a Bíblia fala que ele gasta tudo sem nenhuma responsabilidade, cumpre todos os prazeres que ele tinha, mas chega uma hora que ele não tem mais nada, perde o status, perde a relevância que tinha, perde tudo. Eu imagino que aquele cara ele não tinha mais nada, nem a posição social, não dava conta nem de olhar nos olhos das pessoas, o tanto que ele se sentia mal. Mas a Bíblia fala, em Lucas 15, 17, e caindo em si, irmão, caindo em si, é a raiz falando assim, ó, você sabe o lugar certo. Caindo em si, é você que chegou aqui hoje e falou assim, eu não sei mais o que eu faço. Deus está te falando hoje, perca o controle, entrega na minha mão, porque eu vou te renovar, eu vou começar a te dar estratégia nova, eu vou começar a fazer diferente, porque você veio aqui cansado, mas eu sou o Deus que renova suas forças, eu sou o Deus que vou na sua frente, eu sou o Deus que quando o gigante se levanta, você se coloca na batalha, mas eu derrubo ele, porque eu sou maior na sua vida. Está comigo? Diga amém. E caindo em si, ele diz, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho, fazei-me dos seus trabalhadores. Irmão, isso aqui é poderoso. Você pode declarar mais uma vez para quem está do lado, fala assim, ó, se você tem raiz, tem vida aí. Primeiro, não confunda corte com fim. Talvez Deus está podando, mas se tem raiz, Deus pode fazer uma coisa nova. Segunda coisa, a Bíblia fala o seguinte, que a raiz se envelheceu na terra. E aqui é uma chave, por quê? Esses dias agora irmãos, eu estou aventurando uma vida fitness. Eu já fui 2 dias, já estou querendo parar. Mas, todo dia que eu estou indo para academia agora, eu estou ligando um podcast lá e estou escutando. E aí, eu estava escutando um podcast de uma mulher e ela falando assim do irmão dela, que já tinha 85 anos, e ele está com um problema de pressão, um monte de problema lá. E aí ele foi no médico, e aí o médico passou para ele mais um monte de remédio para ele tomar. E aí ela estava na mesa com ele, e eles conversando, ela virou para ele e falou para ele assim, e aí, você foi no médico? Fui. E ele? Passou os remédios para mim. Mas e aí, você está tomando? Aí ele falou, não. Aí ela, mas por quê? Ele falou, não, porque diz que sobrecarrega os rins, os fígados. E aí, o fígado, aí eu fico meio com medo, né? Porque... Aí ela falou assim, mas por que você está com medo? Aí ela brincou no podcast, ela falou assim, que futuro que um velho de 85 anos tem? Aí ela virou e falou assim, aí o menino que estava entrevistando ela pegou e riu e falou assim, nossa, mas você foi muito dura. Ela falou assim, dura não, foi realista. Porque quem tem muitos sonhos na vida são as pessoas mais novas, que tem força, vigor para ir trabalhar, buscar e tal. Quem já está mais de idade, a tendência é cada vez mais a pessoa desfrutar daquilo que construiu, desfrutar da vida que teve. Então uma pessoa de 80, 90 anos, ela não tem sonho como uma pessoa pequena. Ela simplesmente
ela está ali falando, beleza, eu vou tomar algo para eu viver melhor, para eu fazer aqui, e está tudo bem. Aí ela falou, então ele, naquela hora eu virei para ele e falei assim, você está sendo bobo, você podia tomar, viver melhor, e você está aí, porque eu posso, e você não faz nada também. Aí naquela hora, eu lendo isso aqui, eu lembrei na hora do podcast, por quê? Porque quando a gente olha para a nossa vida, às vezes Deus poda, Deus faz algumas cortes na nossa vida, e aqui fala que a raiz, ela se envelheceu. Irmão, isso aqui eu vivi essa semana, para falar a verdade. Porque não é sobre você não acreditar que Deus vai fazer mais na sua vida. Mas é sobre você não botar fé que Deus vai fazer com você, sabe? É como se envelhecer, aqui no contexto que eu quero trazer, é porque envelhecer a raiz é como se a gente está num momento da vida onde a gente já perdeu tantas coisas, que você simplesmente olha e fala assim, realmente, não dá para mim, não é para mim, ou eu não vou mais conseguir alcançar. Quando você olha para cá, tem muita gente que não crê mais, tem muita gente que não consegue acreditar que Deus vai fazer mais. E aí sabe qual que é um grande problema que a gente passa? É que a gente começa a olhar nós mesmos como o olhar das pessoas que olham para a gente e desacreditam da gente. Você nunca parou para pensar isso? Eu conversando com um jovem essa semana, ele olhou para mim e falou, cara, você tem 12 anos que você lidera jovens. Você já tem que começar a fazer, sei lá, um PDF para ajudar as pessoas, para falar para as pessoas. Eu falei, moço, deixa eu te falar um negócio. Ninguém quer ouvir eu não. Eu não sou ninguém não. Aí ele virou e falou assim, deixa eu te contar um negócio. Eu estava em Brasília agora. E na hora que eu falei lá, eu sou da De Bueno, o menino falou, cara, pastor Edmar, pastor Vitinho, eu acompanho aquela igreja já tem muito tempo. Aí ele virou e falou assim, sabe qual que é o nosso problema? É porque a gente olha para a nossa realidade aqui e acha que as outras pessoas não estão olhando para nós. Aí na hora ele olhou para mim e eu olhando e eu pensando assim, cara, quantas pessoas eu já vi, às vezes dentro da igreja, às vezes em outros lugares, porque eu tenho promessa grande de Deus para a minha vida, eu sei disso. Só que às vezes a gente está dentro de um contexto que você olha e fala assim, tá, a promessa é grande, mas aos meus olhos naturais tem corte acontecendo, tem poda acontecendo, e as raízes começam a envelhecer. O envelhecimento da raiz é você parar de sonhar. O envelhecimento da raiz é você parar de acreditar. O envelhecimento de uma raiz é você entrar numa igreja como essa, participa de um culto como esse, e eu estou pregando de um Deus que se tem raiz aí, tem vida para gerar, e você sai daqui falando assim, foi bom demais, mas eu acho que é vida para o irmão que estava do meu lado, mas Deus te trouxe aqui para falar, ei, por mais que as suas raízes envelheceram, Ele está aqui hoje para dar vigor ao cansado. Ele está aqui hoje para dizer para você, filho, você é merecedor sim, você vai conquistar sim, porque a promessa eu não dei para o seu vizinho, a promessa foi para você. A promessa eu não dei foi para o seu pai ou para o seu irmão, a promessa eu liberei para você, para a sua descendência, para a sua casa. Então não envelheça os seus sonhos, não ache que eu não vou cumprir, porque se eu te trouxe a essa casa, é porque vai cumprir. Quem crê nisso, levanta a mão, eu profetizando, vai cumprir todos os sonhos, todos os projetos de Deus para a sua vida, vão se cumprir. Você crê nisso? Diga um amém. Envelhecer a raiz não é cortar a raiz. Envelhecer a raiz não quer dizer que essa raiz não vai dar fruto de novo. Isso aqui é poderoso. Porque você tem que parar de começar a se olhar como a outra pessoa que não acredita em você te olha. Você tem que parar de começar a olhar para você e falar assim, realmente eu não vou conseguir, porque o outro sempre falou que eu não consigo. Tá, mas só porque tinha fruto e não tem mais? Só porque o tronco era bonito, mas agora o tronco está cortado. Jó está falando, o seu tronco se cortou. A árvore ela está cortada, mas Jó está dizendo, há esperança para a árvore que foi cortada. Jó está dizendo, ei, não desanime. Sabe por quê? Porque se a gente deixar com que nossas raízes se envelheçam, irmão, a gente deixa de acreditar. Eu imagino Manassés. Manassés, depois de tudo que ele errou, se ele fosse deixar se taxar por aquilo que os outros achavam dele, ele nunca acreditava que Deus ia fazer de novo. Porque todo mundo ali, quando ele vai preso, que ele vai embora, todo mundo ia falar assim, beleza, agora não volta mais, não tem como mais, e se voltar, Deus nunca vai acreditar nesse cara. Depois de tudo que ele fez, colocou idólatras, colocou imagens dentro de... Não, isso aqui não.
Só que a Bíblia fala que um dia Manassés, ele está ali e ele ora a Deus, e a Bíblia fala, ele lembrou do Deus dos seus pais, e Deus traz ele de volta para o trono. Ele volta para o trono renovado. Ele volta para o trono porque aonde tem raiz tem vida. Declara de novo para quem está do seu lado. Fala assim, ó, aonde tem raiz tem vida. Fala assim, ó, talvez a sua raiz estava um pouquinho envelhecida, mas hoje Deus está dando vigor. Não, dá um sorriso aí, sacode ele e fala assim, ó, hoje Deus está dando vigor. Oh, glória a Deus. Faz uma alta análise, uma alta avaliação. Você nunca parou, né? Para ao invés de pensar das promessas que não se cumpriram, as promessas que Deus já fez, o tempo que Deus já te sustentou, e hoje você está aqui. Não era para você estar aqui, mas hoje você está aqui. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Quantas pessoas morreram no meio de uma pandemia? Tem gente aqui que você passou na beira. O seu anjo até abriu a porta para você e falou, vamos. Você falou, opa, peraí, hoje não. E você está aqui hoje. Aí você vai deixar a raiz envelhecida? Não valeu a pena o que Jesus fez por você numa cruz? Aí Jesus te traz aqui para te lembrar, ei, deixa eu te falar um negócio. Todo tanto que você fizer por mim na minha obra é pouco, perto de um Jesus que eu entreguei por você. Aí Jesus te traz aqui para falar, ei, não coloque os seus olhos na provisão. Lembre sempre que a provisão nunca será maior que o provedor. Deus te trouxe aqui para falar, no reino de Deus, se você quer ser o primeiro, sirva a todos. Deus está falando, mais uma coisa eu te falo, se tem raiz vai ter vida. Não desista de sonhar, porque eu vou cumprir os meus planos e os projetos na sua vida. Deus devolve o reinado e ele volta diferente, renovado. E aqui eu coloquei duas coisas que eu aprendi nesse texto aqui sobre a renovação. E eu encerro, tá? É rápido. Está comigo? Diga um amém. Primeira coisa é que a renovação ela nem sempre vai estar atrelado ao que você já teve um dia. A renovação de Deus na sua vida nem sempre vai estar atrelada àquilo que você já viveu um dia. Presta atenção. A Bíblia vai dizer, Jó 14:9, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. O tronco virou pó, mas tem uma raiz ali. E a Bíblia vai dizer que ao cheiro das águas brotará uma planta nova. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, irmão, isso aqui é natural de muita gente. Você, às vezes, por ficar preso a um passado que você já viveu que foi bom demais, você não consegue pisar na terra prometida. Ah, mas eu tinha uma casa que era perfeita dentro de um condomínio. Hoje eu moro de aluguel, hoje eu moro de favor. E Deus está falando, e daí? Tem raiz, eu vou trazer vida. E eu sou o Deus que faço do pouco muito. Confia, continua, porque na hora certa eu vou cumprir os meus planos na sua vida. Tá lá, tinha um carro bom, hoje não está com um carro bom mais. Aí fica, conta história, irmão. Eu tenho uma preguiça de cara que só sabe contar história de passado. Porque a Bíblia ela fala o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu tenho que prosseguir para o alvo. Qual que é meu alvo? É Jesus, e se Ele é o meu Pai, o Todo-Poderoso, Ele está com promessa todo dia liberando para a minha vida, e eu vou viver o extraordinário. Aí quem está comigo? Agora não. Jesus, eu tinha 10 empresas, então para mim, Vitinho, o renovo, a restituição é primeiro às 10. Tem um irmão Cid aqui, eu não sei se ele está aqui. Mas o Cid está lá atrás. O Cid conta um testemunho que ele tinha, acho que 4 lojas, 5 lojas. Um dia Deus foi lá e tirou as lojas tudo, deixou ele só com uma. Mais uma fatura mais do que as 5 lojas que ele tinha. Dá um glória a Deus sem inveja aí. Sabe o que é isso? Deus. Sabe o que é isso? É Deus dizendo o seguinte, não se prenda às coisas passadas. Você tinha até uma coisa boa, mas eu tenho uma coisa nova. Ao cheiro das águas vai brotar uma coisa nova. Você vai chegar na sua casa, é a mesma casa, é a mesma cama, mas agora tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Quando você chegar lá, é como Pedro não pescou nada. Aí Jesus falou, volta para o alto mar. Quando ele voltou, tinha peixe lá. Quando você chegar naquela empresa, meu irmão, vai ter milagre lá. Eu estou declarando que até dezembro, esse ano ainda,
você vai ver aquela promessa de muito tempo atrás se cumprir na sua vida, porque ao cheiro das águas vai brotar algo novo aí. Você está comigo? Diga um amém. Primeira coisa é que a renovação ela nem depende e nem vai estar atrelada àquilo que você teve um dia. Às vezes Deus não quer reconstruir aquela versão antiga sua, porque dentro daquela versão antiga sua tinha muita coisa que Deus precisava tratar. E aí Deus vai te dar outra coisa muito maior, só que com você diferente. E aí na sua cabeça você fala, não, eu queria daquele jeito. Jesus, mas eu tinha aquela cama, eu tinha aquele... E Deus está falando, não vou dar enquanto você não deixar eu governar. Vou continuar cortando. Aí você não entende. Ah, mas já acabou as folhinhas, acabou o frutinho. Jesus, mas peraí, os galinhos estão quebrando, né, gordinho? E aí você fala, meu Deus, eu não estou entendendo. E Deus está falando, eu vou continuar até você entender que não é você que governa o seu barco, sou eu. Enquanto a tempestade está agitada e você está aí, ai meu Deus, o que vai acontecer? Eu estou dormindo, porque eu governo sobre a tempestade, eu governo sobre o vento, eu governo sobre aqueles boletos que você não está dando conta de pagar, eu governo sobre aquilo que está tirando o seu sono. Uma coisa só eu quero de você, entrega a sua ansiedade para mim, porque eu vou cuidar de você. Ei, irmãos, eu sinto Deus falando com gente aqui, que você vai sair desse culto hoje renovado, porque Deus às vezes cortou tudo, mas tem raiz aí, e é nessa raiz que Deus vai trazer vida. Tem raiz aí, e é nessa raiz que Deus vai fazer você com pouco ter muito. É com essa raiz aí que as pessoas estão olhando e falando, mas não tinha nada, nossa, mas como que saiu do nada? É porque as pessoas não estão vendo a raiz, e Deus está trabalhando na raiz. Você entregou tudo para Ele, e hoje Deus vai te dar tudo de volta. Não se prenda ao corte. Eu coloquei aqui, ó, que Deus vira para Ló e fala para ele, sai daí porque eu vou jogar fogo em Sodoma e Gomorra. Mas eu tenho uma terra nova para você, uma coisa eu te falo, não olha para trás, não é? E aí a Bíblia fala que a mulher de Ló, ela faz o quê? Opa, mas peraí, ué. Mas e minha casinha? E minhas coisinhas que eu tinha? Não, mas Deus mandou sair, não olhar para trás. Não, mas peraí, mas Jesus, o Senhor me tirou desse lugar. Jesus, mas peraí, olha ali. E Jesus está falando, não olha para trás, porque eu tenho uma coisa nova para fazer. Jesus está falando, ei, o renovo para a sua vida é quando você parar de lamentar pelo que aconteceu e começar a orar por aquilo que eu já liberei, que eu vou liberar sobre a sua vida. Porque você vai olhar e falar, Jesus, eu não entendia, mas agora eu estou pronto. Libera sobre a minha vida. Jesus, eu ficava preso àquilo que passou, mas hoje eu estou dizendo, os campos já estão prontos e eu quero colher, eu quero colher. E Deus está falando, os campos já estão prontos. Olha, eu coloquei aqui, ó. A palavra diz, eis que faço uma coisa nova, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Você pode sacudir quem está do seu lado e falar assim, ó, fica tranquilo, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Renovação, ela nem sempre é atrelada ao que você já teve um dia. Segundo, e aqui eu já estou, enfim, vem comigo, vou encerrar. A renovação, ela vem acompanhada de um arrependimento. Porque Manassés, a Bíblia fala que Deus permite ele voltar ao trono. Mas quando ele volta para o trono, ele volta diferente. A Bíblia fala que quando Manassés volta, Manassés reconhece que o Senhor era Deus. Só aí, ele já mostrou que ele estava diferente. Mas a Bíblia fala que ele continua. Ele vai lá e pega os altares que ele tinha criado e derruba, destrói, acaba com tudo e fala, agora eu entendi. Antigamente eu fazia idolatria, feitiçaria, eu achava que tinha outro Deus maior, mas eu entendi qual é o Deus maior de todos e hoje ele governa sobre todas as coisas. Então quebra altar, quebra tudo, porque agora eu estou na posição de rei, mas quem governa é o Senhor dos Exércitos. A renovação trouxe um arrependimento. E qual que é a diferença? É porque na emoção você toma uma decisão. Mas o arrependimento tem a ver com mudança de conduta. Arrependimento tem a ver com aquilo que te faz viver a promessa.
Porque na emoção, hoje você está aqui e você fala, realmente, a raiz para mim, nossa, eu sou uma raiz, Jesus hoje vai brotar água. Aí no final eu falo, irmão, você precisa reconciliar com Jesus. Você fala, eu quero, é emoção, vou tomar uma decisão. Aí você vem. Mas aí amanhã é guerra. Amanhã é a sua vida normal. Amanhã é o trono que está dando de volta para você. É a segunda chance que Deus está falando. Entendeu, né? Tomou uma nova decisão, então vamos de novo. Aí é amanhã que você vai provar se o renovo que veio sobre a sua vida é só uma emoçãozinha ou se gerou um arrependimento. Porque senão, irmão, foi só arrepio. Senão, foi só resenha, tá? Tem muita gente que vem na igreja e passa culto após culto, igual Ana. Ia culto atrás culto, acompanhava, estava lá no culto, estava no ambiente de glória, mas não recebe nada. Não vive nada. Não acha nada. Por quê? Porque só chega na emoçãozinha. Não, mas hoje a Saiô estava no manto. Saiô hoje, nós começou no coroamos ali, eu vou falar para você, irmão. Rupiei tudo. Mas no outro dia está do mesmo jeito. E aqui está dizendo, renovo, primeiro, não tem nada a ver atrelado com o que você já teve um dia. Deus vai fazer muito maior. Segundo, é que o renovo, ele vem acompanhado de um arrependimento. Você precisa mostrar que tem algo diferente. Você precisa mostrar que quando Deus te podou, Ele mudou algo em você. Aqui a chave vira. Porque se eu quero que a poda pare, eu preciso entender aonde Deus me quer. Porque tem muita gente orando pelo fruto, mas não tem galho para sustentar. Deus nunca vai te dar o fruto. Tem muita gente falando, Deus, por que eu ainda não vivi o fruto? E Deus está falando, não se preocupe com o fruto, porque eu já prometi e eu vou te entregar. Se preocupe em fortalecer seus galhos, porque quando ele estiver pronto, o fruto vai estar lá. Quem está entendendo aqui, diga um amém. Aqui, Deus está dizendo para nós, que quando Deus começa a cortar, e tem uns que Deus vai tirando os frutos, tira o galho, tira a folha, tira o tronco, que aqui fala que o tronco foi para o pó. Mas Deus está tratando a raiz. Deus está cortando porque tem altares que precisam cair. Deus está cortando porque tem práticas que precisam terminar. Deus está cortando porque alianças precisam ser quebradas. Deus está cortando porque tem escolhas que precisam ser revistas. Deus está cortando. Por quê? Eu coloquei aqui a prova de que Manassés encontrou novamente as águas e fortaleceu as raízes. Não foi o choro que ele teve na Babilônia, foram os altares que ele derrubou quando voltou em Jerusalém. A prova de que você agora está uma raiz saudável é quando Deus começar a te entregar as coisas novamente, você ser uma pessoa renovada e diferente. Era um orgulho que era demais, Deus tirou tudo que você tinha. Aí tem raiz. Eu estou profetizando que Deus vai fazer diferente. Mas aí você vem aqui e fala, Deus, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo. Pai, faz de novo, faz de novo. Aí Deus começa a fazer de novo. Mas vai chegar uma hora que o reinado vai estar de novo nas tuas mãos. E Deus está falando, aí é a hora de você provar que o orgulho não vai te dominar. Deus está falando, você perdeu a sua casa. Por quê? Porque não priorizava a sua família. O tempo que você dava para sua família era zero. Bateu todas as metas do trabalho, mas perdeu a sua casa. Que bonito. Ganhou o mundo inteiro e perdeu a sua casa. Aí Deus está aqui falando para você, cortou, né? Cortou. Mas Deus está dizendo, tem raiz, porque se você está nesse culto hoje, a raiz sentiu o cheiro das águas e vai começar a brotar uma planta nova. Deus vai começar a fazer algo novo. Mas quando Deus restituir a sua família, o senso de prioridade tem que ser estabelecido. Nada vai roubar o lugar de Deus na minha vida e nem o lugar da minha família. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Diga um amém. Estava no trabalho, trambiqueiro, velho. Ei, irmão, vou falar mais não, porque meu pai fala que quem bate é o pastor, né? Verdade. Mas esses dias meu pai nós fomos comprar uma televisão, a mulher foi fazer o cadastro dele, e a mulher perguntou, profissão, ele falou, pastor, ela não tem outra não? Na hora eu falei, falou pro cara errado, né?
Aí ela, não tem outra não? Ele falou assim, por quê? Ela falou, tem tanto pastor aí, né, pastor? Você sabe como é que é, né? O senhor é pastor. Aí ele falou, eu quero que você põe pastor. Porque se teve algum que desonrou a minha classe, eu estou aqui para honrar o Deus que eu sirvo e o meu nome. Você talvez fazia tudo errado, Deus te tirou tudo. Deus foi lá e podou, ó. Peraí, arranco. Não é porque Deus não gosta de você não. É porque Deus está querendo tirar essa podridão da raiz, porque isso aí vai comprometer o fruto. Aí Deus está tratando, entendeu? Aí você não entende porque que a moenda é forte. Deus está falando, você é merecedor. Mas eu estou querendo que você entenda que maior na sua vida não é aquilo que você tem. Sou eu que estou te dando tudo que você tem. Deus está falando para pessoas aqui o seguinte: ei, eu vou restituir um emprego bom para você. Ou então eu vou te dar a graça de abrir um novo CNPJ. Eu estou profetizando, dá um glória a Deus aí. Deus vai fazer de novo. Deus vai abrir as portas de novo. Deus vai fazer. Sim, Ele vai fazer. Mas quando você estiver na cadeira, a oportunidade vai vir. E aí Deus está falando. Foi emoção ou foi arrependimento? Foi emoção de, não, peraí. Ou foi um arrependimento de falar, eu sei o que eu fiz para perder tudo. E eu sei também o que eu tenho que fazer para Deus me honrar sobre todas as coisas. Eu posso comer, irmão, aquela farinha. Mas comer farinha com Deus é saber que lá na frente tem um maná preparado para mim. Eu prefiro comer farinha com Deus do que comer manjar. E Deus está falando com gente aqui. Deus te trouxe aqui para você entender que tudo que você já viveu na sua vida não se compara com aquilo que Deus vai fazer. E Deus te trouxe aqui para você entender também que a verdadeira renovação é aquela que traz o arrependimento. Porque talvez você está no meio da moenda e do corte. Está doendo, Jesus. Está doendo olhar e ver que meus filhos não estão comendo mais o que comia na mesa. Está doendo chegar na igreja e não sentir mais. Está doendo, a minha vida espiritual não está como estava. Está doendo, às vezes eu tenho que engolir sapo. Está doendo, eu ver cobrador bater na minha porta. Mas Deus está falando para a gente hoje. Se prenda à raiz, porque se tem raiz, tem vida aí, eu vou fazer de novo. Mas Deus também está falando, prova para mim que nada do que te fez perder vai te roubar novamente. Deus está falando hoje, para de defender aquilo que faz você ser cortado e começa a proteger a sua raiz. Porque quanto mais sua raiz estiver protegida, mais forte serão os galhos. Quanto mais fortes serão os galhos, mais rápido a promessa vai se cumprir. Quanto mais forte for você estar se preparando para a promessa, mais rápido tem um Deus que está olhando dos céus e falando, vem filho, eu já estou no seu futuro. Vem filho, eu vi as noites que você chorou, mas eu também estou aqui para me alegrar com você, aonde eu preparei para você. Você está comigo? Diga um amém. Eu vou encerrar. Nunca coloque os seus olhos na poda. Olhe para a oportunidade que Deus está te dando. A Bíblia conta a história que um dia Jesus chega até Gadara. E quando Jesus chega até Gadara, irmãos, é que eu estou finalizando mesmo. Jesus chega até Gadara. E a Bíblia fala que lá tem um gadareno cheio de demônio. E o demônio já vem até Jesus. Quando o demônio chega, Jesus vira para ele e fala assim, quem está aí? Ele fala, é legião. Irmão, se fosse eu vou falar para você. A pastora Sheila tinha que estar do meu lado. Senão pensa, a binga no mundo. Brincadeira. Mas aí Jesus olha para ele e fala assim, sai dele agora. E aí a Bíblia fala que os demônios viram e falam assim, não, mas peraí, tem uns porquinhos ali. Tem uns porquinhos ali, deixa a gente ir para aqueles porcos que estão ali. Aí Jesus vira e fala assim, pode ir. Aí a Bíblia fala, presta atenção nisso. A Bíblia fala que tinha aproximadamente 2.000 porcos. Os demônios entraram nos porquinhos, os porquinhos saíram correndo, pularam num despenhadeiro, caiu lá e morreu tudo. Quando morreu tudo, os donos dos porcos, as pessoas que cuidavam dos porcos, saiu correndo e contando para a cidade inteira a atrocidade que tinha acontecido.
Uai, peraí. Do nada, os porquinhos ficaram endemoniados, saiu correndo, pulou no penhasco, simplesmente morreu tudo. Aí a história se espalhou e a Bíblia fala que os donos dos porcos chegam até Jesus. Agora imagina a cena. Um prejuízo financeiro era o corte. Mas a oportunidade, eu estou diante de Jesus. Vou falar de novo. O prejuízo financeiro era os porcos. Mas a oportunidade é eu estar olhando para Jesus. Aí a Bíblia fala que o dono dos porcos chega, e quando eles olham para Jesus, eles já olham para o gadareno. O gadareno, a Bíblia fala que ninguém segurava aquele homem. Ele andava pelado, eles prendiam ele arrebentava as correntes. A Bíblia fala que era um cara que nem a casa dele ele tinha mais. Um cara totalmente imundo. Mas a Bíblia fala que quando eles chegaram, ele já estava de roupa, bonito, todo transformado. Porque quem chega perto de Jesus, irmão, pode estar do jeito que for, Jesus faz uma vida nova. Aí quando o dono dos porcos chega, tem um milagre vivo na frente dele, tem Jesus de Nazaré na frente dele, e sabe o que ele fala? Vai embora daqui. Vai embora daqui, sabe por quê? Você me deu prejuízo, você matou meus porcos, sai daqui. Um homem que botou os olhos no corte e esqueceu a oportunidade que Deus estava dando para ele. Por quê? Se ele olha para Jesus, Jesus era o dono da fazenda, Jesus é o dono do rebanho, Jesus é o dono de tudo. Se esse homem chega para Jesus e fala assim: Jesus, simplesmente o senhor está aqui, não, aconteceu um prejuízo lá, mas o senhor é maior, tal. Jesus fala: não, meu filho, pode voltar, vai dar tudo lá, pode voltar que quando você chegar, vai estar. Mas não, ele olha para o prejuízo. Aqui mostra para a gente isso, para você nunca colocar os olhos no corte, na poda que Deus está fazendo. Coloca os olhos na oportunidade que Ele está te dando de fortalecer suas raízes, tratar as suas raízes, porque vem um fruto novo e perfeito para a sua vida. Você está comigo? Diga amém. Fica de pé, eu vou terminar. Final. Coloquei aqui que o que morreu tinha sido o tronco, não a promessa. O que morre nesse texto é o tronco, não a promessa. A Bíblia fala, Jó diz: se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas vai brotar uma planta nova. Quando ele fala de tronco morrer, eu estava lendo essa história e Jesus me levou a Gálatas 2:20, que diz assim, Paulo está dizendo: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando você olha para uma árvore só é árvore porque tem tronco. Você não vê a raiz. E aqui quando ele fala que simplesmente o tronco foi ao pó, o tronco morreu, aos nossos olhos, não tem mais árvore. O que Deus me levou para Gálatas é o seguinte, cara, se você permitiu e está entendendo que Deus está tratando a sua raiz, entenda também que você foi crucificado e agora você não está vivendo mais por você. As suas vontades não são mais suas, são as vontades de Deus. Aquilo que você almeja para a sua vida, sim, você pode ter os seus planos pessoais, mas também apresenta eles a Deus e fala: Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Porque o maior fracasso do mundo é você ter sucesso onde Deus não te colocou. O que essa história revela para nós é o seguinte: pode ter morrido o tronco, mas não morreu a promessa. Se você entender hoje que você vai sair daqui, Deus vai fazer uma história nova, você é merecedor, Deus vai trazer à tona de novo, você vai entendendo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode declarar isso? Fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, algo morreu. A fé não significa fingir que nada aconteceu. Existem perdas que são reais. Dói. É um ente familiar, era uma vida que você tinha, eu sei que dói. Consequências são reais. Erros são reais. Cicatrizes são reais. Manassés, que eu estava dizendo, não poderia apagar o que ele havia feito.
Sansão não conseguiu voltar no dia que ele mentiu e contou o segredo para Dalila. Mas eu coloquei hoje no meu Instagram que o seu pior capítulo não precisa ser necessariamente o último. Porque por mais que o seu tronco não está aí mais, tem raiz e Deus vai fazer uma coisa nova. Eu coloquei aqui, talvez Deus não apague todas as consequências de ontem, mas Ele ainda pode produzir frutos para o amanhã. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Abra os seus olhos espirituais para ver, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Você não está entendendo o que você está recebendo agora. Mas um dia eu vi um ipê na rua. Você olha para a árvore ipê, ela é seca o tempo inteiro. O ano inteiro aquela árvore é seca. Mas chega na hora da flor, o ipê é a árvore mais bonita que tem. Lá no Araguá, então, na época que a gente vai agora na temporada, meu sogro tem um rancho lá. E aí quando a gente chega lá, você está andando no rio assim, você olha, no meio do nada está aquele amarelão, aquele brancão, aquele trem mais lindo do mundo. Porque Deus está dizendo para nós, tem raiz, eu vou fazer de novo. Está seco hoje, mas é só uma estação, vai florescer. Hoje você não está entendendo o que está acontecendo, é só um tempo de poda. Mas se tem raiz, eu vou trazer vida novamente. Deus está falando hoje, há quanto tempo você não tira um tempo para buscar a minha presença? Sabe o que é isso? Às vezes você está ouvindo essa palavra hoje e está falando, Vitinho, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma nova atitude. Isso é o cheiro das águas, isso é a sua raiz hoje falando assim, realmente, eu preciso encontrar as águas. E hoje o rio de águas vivas está disponível para você. Quem está aqui comigo, diga um amém. Feche os seus olhos aí. O louvor vai cantar. Mas eu queria te dar uma chance de você hoje falar para Deus aí, Pai, eu confio e eu sei que o Senhor vai fazer de novo. O início do versículo começa assim, ó: há esperança para a árvore cortada. Lá não fala assim, há esperança para a árvore bonita. Lá há esperança para a árvore perfeita. Não, lá há esperança para a árvore cortada. Irmão, escuta a voz de Deus falando para você hoje. Ei, filho, você é merecedor de todas as promessas que eu te fiz. Você consegue hoje, de olhos fechados aí, olhar para a sua vida e agradecer a Deus, porque hoje você está vivo. Agradecer a Deus, porque mesmo diante de uma poda, ainda tem uma raiz aí. Deus, hoje eu oro por pessoas que entraram aqui, Pai, cortadas, secas, sem folhas. Tem pessoas que entraram aqui, Jesus, e pensam, eu estraguei tudo, a culpa é minha. Mas hoje o Senhor trouxe eles aqui para dizer, ei filho, não olha para aquilo que passou, olha para as minhas promessas, porque se tem raiz eu vou fazer de novo. Deus, eu oro por pessoas que entraram aqui precisando de um renovo físico, um renovo espiritual, um renovo, Pai, de esperança. Um renovo, Pai, aonde eles vão olhar, não com os olhos naturais, naquilo que eles estão vendo, mas eles vão começar a olhar além, olhar para a promessa, olhar para o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso guarda de Israel, que não cochila, que nunca dorme. Orabacando, oremanabacando, oremanabassor, adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Levanta suas mãos aí, diga isso, vai. Deixa fluir, vai. Sacia
outras línguas. Deixa fluir aí, vai. Deixa Deus te renovar. Deixa Deus te renovar. Vamos. Aquele que acalma, Kaique, aquele que acalma. E aquele que acalma o vento, aquele que acalma, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Esse é o nosso Deus. O Deus que derruba as muralhas, o estéreo faz mães de filhos. É o mesmo que nada do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meu deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, Jesus está aqui, irmãos. Eu queria chamar você, porque hoje Deus não está à procura de folhas. Deixa eu ver se tem uma folhinha, não. Deus está à procura de raízes que estão ouvindo o som da voz dele e estão falando: eu quero viver o novo para mim. Eu queria chamar você que há muito tempo está afastado dos caminhos do Senhor, e hoje é o dia de você voltar. Jesus está te chamando. Vem, deixa eu orar por você. Ou você que entrou aqui e falou: Vitinho, eu nunca confessei Jesus como meu Senhor. Jesus hoje está te chamando para escrever uma nova história. Deixa Jesus hoje fazer o novo sobre a sua vida. Talvez você está aí como aquele dono dos porcos, colocava a culpa em tudo. E Jesus hoje está falando: olha a oportunidade que eu estou te dando. Só vem. Deixa eu escrever algo novo para você. Eu sei que Jesus está falando com pessoas aqui. Jesus está te chamando hoje. Deixa Ele escrever uma nova história para você. Vem, filho amado, como Jesus está te chamando. Eu estou esperando porque eu sei que Deus está falando com pessoas aqui.